Careca de Saber. Professor Leandro Carnal, boa tarde. É o Pedro Campos, o Fábio Panunzio não está aqui hoje. Eu estou ao lado da Thaís e do Cláudio Humberto. Teve uma explosão entre duas estações de metrô em São Petersburgo, na Rússia. A principal notícia em todos os sites, na tela da CNN, das agências internacionais, toda a mão de obra jornalística voltada para informações sobre esse atentado que deixou 11 mortos e 45 feridos. Tem cheiro do Estado Islâmico isso aí, professor? Boa tarde. Boa tarde. A Rússia tem um problema grave no Cáucaso, a Rússia tem um problema grave na Chechênia, que já foi responsável por uma tragédia, foi aquela escola tomada de crianças que os terroristas pegaram e tentaram libertar, e foi uma chacina de crianças, foi uma tragédia. A Rússia tem problemas com segurança, porque todo o sul da Rússia é formado de populações próximas ao islamismo, e a Rússia está num processo, Estado russo, de russificação, e isso significa a reação dessas populações ali desde há muito tempo. Então, naturalmente, explosão em metrô, que infelizmente já atingiu as estações de Madrid no passado e as estações de Londres, infelizmente é um recurso de causar o terror irracional, atingindo a população inocente e atingindo os civis, para exatamente como diz o nome, ter o terror, de ser algo que cause um impacto tão grande e irracional. O terrorista é um loser, o terrorista é um perdedor histórico, o terrorismo não se transforma em poder, mas ele vai causar até lá muito estrago e durante muito tempo, infelizmente. E, professor, não há nem terrorismo racional, né? Todo terrorismo por si só, por definição, é irracional, né? É aquela coisa de fazer o mal sem olhar a quem. Esse é o princípio do terrorismo. Se joga alguma bomba no metrô ou num estádio de futebol, ele está querendo fazer o mal a um monte de gente sem exatamente um alvo definido. Porque o terror é baseado na vontade de causar, do ponto de vista da propaganda, o maior dano possível, né? É isso que causa o terror, e esse dano é da imagem. Esse dano dominantemente é o da imagem. Então, por isso você ataca as Torres Gêmeas em Nova York, que não são um alvo militar. Ao invés de atacar fábricas ou sede de poder, você ataca as Torres Gêmeas, que é uma maneira de simbolizar mais dano, né? O terror não vence. O terrorista apela ao terror porque ele é um derrotado. Ele não vence, mas ele causa muito dano. Professor Carnal, qual é o tipo de eficiência e de complexidade do trabalho das autoridades russas em relação ao terror, hein? A gente vê que na Europa isso é uma enorme preocupação, né? Na Europa Central. Eu pergunto isso até porque a gente está prestes a ter um evento internacional que vai aparecer muito aqui no Brasil, que é a Copa das Confederações, começa daqui 2 meses, justamente em São Petersburgo, que é aquele evento, que é o evento de preparação para a Copa do Mundo de 2018 também na Rússia. As autoridades russas tem investimento e controle, um controle mínimo dessa questão de segurança? Bom, se há uma coisa que a Rússia tem, é tradição de controle. A Rússia foi um governo centralizado sob os Romanov, foi um governo centralizado quando era a União Soviética. A Rússia tem uma tradição de controle. Isso é muito forte. Agora, nem as democracias, nem as ditaduras conseguem evitar um terrorismo. Eu estou entrando num túnel, se a mensagem falhar, a gente já sabe que deve restaurar. Há um problema na democracia e na ditadura em relação ao controle. Então o risco existe para todo mundo. Professor Leandro Carnal, aqui pertinho da gente na América Latina balançada, né? Porque Venezuela com aquele problema da decisão polêmica que houve o recuo, da interferência do judiciário no legislativo, o Paraguai pegando fogo, uma contradição total dos grupos que estavam disputando o poder no Equador e um desastre natural na Colômbia. A América Latina também tem sido alvo das atenções por conta de todos esses problemas. O senhor vê algum fato mais grave, algo que chama atenção diante de todos esses cenários? A América Latina, como eu disse hoje de manhã, o Boechat parece cumprir aquela sina que o grande Alejo Carpentier traduziu como sendo a terra das impossibilidades ilimitadas. Tudo que não pode dar errado, aqui dá errado enormemente. Nós temos nesse momento um desmonte, um colapso de certas estruturas
que a gente pode chamar de um populismo de esquerda na Venezuela, no Equador, uma reação a um golpe muito rápido e muito eficaz contra o governo Lugo no Paraguai, que abriu uma crise, um governo eleito democraticamente, que sofreu um impeachment muito rápido no Paraguai, uma reação muito violenta contra a tentativa de dar mais um mandato ao presidente do Paraguai, e essa permanente, tradicional divisão. Ela aconteceu no Equador, em que quase 49% queria um candidato e quase 50%, quase 51% o outro candidato. A mesma porcentagem praticamente que nós tivemos no segundo turno entre Dilma e Aécio, mesma porcentagem que nós tivemos na saída do Reino Unido, do Brexit na Europa. Essas porcentagens muito apertadas, muito próximos do empate técnico, são um mau sinal que a sociedade está se polarizando em todos os lugares e que qualquer resultado significa metade da população ativa e eleitora dizendo que foi traída, enganada, que aquele governo não o representa. Os dias são difíceis. Nós estamos tentando achar um caminho distinto do que foi a tradição da democracia até aqui. Nós estamos confiando menos nas urnas e a divisão está em todos os países, inclusive no Brasil. Então, professor, é sobre isso que eu gostaria de falar ao senhor, né? Aqui o que nós vemos, essa divisão acaba gerando um estado de intolerância que é de parte a parte, que é algo com o que a gente precisa se preocupar, porque afinal de contas, num processo eleitoral de 2018, qualquer resultado poderá acender aí um barril de pólvora neste país, né? A gente assiste a casos de intolerância. O senhor mesmo foi alvo de um desses casos de intolerância política, né? Enfim, eu gostaria de saber isso. Se o senhor tem maus presságios com relação, ou percebe maus presságios com relação a isso? Eu, infelizmente, tenho. Eu acho que a insegurança política que nós vivemos, só para dar um exemplo, não sei quem governará o Brasil em 2018, e sequer eu sei no momento quem estará governando o Brasil no fim deste ano. Então, não sabendo e tendo essa insegurança do futuro, uma crise econômica que começa a passar, mas ainda representa quase 13 milhões de desempregados, é um barril de pólvora difícil. Nós vivemos grupos polarizados que não aceitam que a existência de uma ideia divergente seja possível, não reconhecem o estatuto de brasilidade para o outro lado, ou seja, só imagina que eliminando o outro lado o Brasil seria feliz. O diálogo está praticamente zero, porque ele está na base do insulto, do adjetivo, desse nível sulfúrico que as redes sociais descobriu. Então eu acho que as perspectivas não são boas, mas a diminuição da crise econômica, aliada a uma mínima segurança política de uma eleição que legitime um novo governo, já que o atual é bastante contestado, vai ajudar a começar o processo de cicatrização deste país. Mas creio, não será este ano ou no outro ano, não será nos próximos 2 anos. Nós ainda teremos uma polarização grande e com o risco de rupturas do tecido social, similares ao que aconteceu no Paraguai, que simplesmente a população tocou fogo no Congresso. E isso é fruto de uma indecisão política, de uma incapacidade das nossas elites políticas de entenderem o momento que nós estamos vivendo. E eu acho isso extraordinário. Já comparei mais de uma vez que nossas elites se assemelham muito às elites francesas de 1789 e às elites russas de 1917. Mas as elites, quando a gente se refere a elas, né, professor, eu entendo que o senhor está se referindo sobretudo às elites políticas também, né? Sobretudo, mas não apenas, sobretudo as elites políticas. Não, e dela fazem não tem parte... um projeto de nação, né? Não tem um projeto de nação. E dessa elite política faz parte, inclusive, aquele conjunto de forças, né, que como a do PT, a do Partido dos Trabalhadores, que diz se posicionar e lutar contra as elites, né? Na verdade, eles são uma elite política, né? Um profeta que nós da área de educação gostamos muito, que os conservadores não gostam, Paulo Freire, disse que quando a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar opressor. Então, o grande desejo de uma educação não libertadora, ou de um processo
não libertador, é que ao invés de você eliminar uma elite corrupta, avarenta ou sem projeto, você a substitui por pessoas de uma outra extração social ou política. O que nós precisamos é repensar um projeto para o Brasil e não para um partido. Um projeto para o país e não para o PT, o PSDB ou o PMDB. Um projeto para os próximos 50 anos de educação e não um projeto para eu ser reeleito ou conseguir garantir uma indicação para um tribunal ou para um ministério. É essa falta de estratégia e perspectiva da elite brasileira que está ajudando a piorar a crise. Não é a que causa, mas está ajudando a piorar a crise. Falta projeto para o Brasil e falta um projeto brasileiro. Só temos projetos partidários, sectários de manutenção do poder. Eu defendo mais uma vez que, apesar da reeleição ser uma prática democrática, essa praga reintroduzida no Brasil por Fernando Henrique Cardoso tem que ser eliminada, porque a reeleição no terceiro mundo é a chance de eu dedicar todo o primeiro mandato a conseguir o segundo. É o que acontece quando há reeleição no terceiro mundo. E eu acho que essa é uma praga que tem que ser eliminada, porque apesar de ser um direito democrático e não ser danosa a democracia a ideia da reeleição, na nossa prática política significa viciar o sistema que, desde que toma poder, só pretende a sua perpetuação no cargo. Só aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes a gente consegue voar da Rússia para Venezuela, para Colômbia, para o Equador, aterrissar no Brasil e tudo isso regado à história, né, Cláudio Humberto? Pois é, eu queria até comentar com o professor Leandro Carnal, porque assim, quem conhece São Petersburgo se apaixona pela cidade. A cidade é linda. Sem dúvida. E esse metrô, né, tem também, o metrô é pura história. Cada estação do metrô parece um museu, né? Um dos metrôs mais profundos que existe enfim, em todo o mundo, né? E ainda bem que eles não atacaram desta vez o Hermitage, né? Porque senão aí é caso para o mundo todo se levantar. O Stalin, quando fez o metrô de Moscou, nos projetos de fazer a beleza como propaganda, é um dos metrôs mais bonitos do mundo em Moscou. E quando Pedro Grande planejou a cidade de São Petersburgo, no Báltico, para tirar a Rússia da sua tradição mais asiática e interior ligada a Moscou, ele planejou uma cidade com arquitetos clássicos e neoclássicos e barrocos italianos e fez uma cidade muito bonita ao longo do Rio Neva. É uma cidade espantosamente bonita. Seu palácio, o Peterhof, ou mesmo as igrejas Pedro e Paulo, todas são muito bonitas. É uma cidade completamente diferente de Moscou. E tirando a igreja do sangue derramado de Jesus, que lembra o assassinato do czar Alexandre II, todas as outras têm um estilo muito mais próximo da Europa do que da tradição das cúpulas aceboladas russas, né? É uma cidade linda, terrorismo é ruim em qualquer lugar, mas quando ele fere vidas e, além disso, patrimônio histórico, ele se torna duplamente terrível, né? Eu me solidarizo com o povo russo. É uma dor que eu espero que eles não sintam de novo, que nós nunca sintamos, que é o terrorismo fora de controle. Professor Leandro Carnal volta quarta-feira conosco, ao vivo, aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Até lá, professor, um beijo. Até lá, um grande beijo, até lá os nossos ouvintes.